animal ainda aparentemente desconhecido pela ciência, que vive ou teria vivido nos afluentes do rio Congo, que serve como uma fronteira natural entre a República Democrática do Congo, a República do Congo e Angola. Por causa do seu tamanho e morfologia, acredita-se que esteja relacionado aos saurópodes. Os saurópodes mais conhecidos são o Brachiosauro, o Brontossauro, entre outros. Ou, como mostramos anteriormente, o Behemoth, que foi um termo usado para tal criatura na própria escritura. Habitantes dessas regiões foram consultados e foram mostradas figuras de diversos animais ao redor do mundo para eles, assim como animais nativos que eles conheciam. E nesse questionamento, eles reconheceram quando viram a figura de um saurópode, do qual eles descrevem como o Mokele-mbembe. Também na África existe o Congamato, que significa o destruidor de barcos. É um nome dado a uma criatura descrita por muitos nativos e exploradores na região pantanosa, em Minilunga, na Zâmbia, Angola e Congo. Pelas descrições, o animal se assemelha a um pterossauro, uma criatura voadora grande, com bico de cegonha e asas de morcego, assim descrito pelos nativos. Não existe nenhuma fotografia ou filmagem do animal de maneira oficial, mas dezenas de relatos de testemunhas oculares se acumulam ao longo do tempo. Frank Melland o descreve em seu livro In Witchbound Africa. O povo Kaonde da província noroeste da Zâmbia costuma carregar encantos chamados Multiwa Congamato para protegê-los em certas travessias de rio por causa do Congamato, que está relacionado a certos tipos de ervas que, pelo visto, afugentam tal criatura. A criatura foi descrita pelos Kaonde antigamente como um enorme lagarto vermelho, com asas membranosas como um morcego que se estende por 1 metro ou mais, e com dentes no bico enorme. Na década de 1920, o chefe Kaninga, da área do pântano de Dimundu, perto da fronteira com os zairenses, identificou instantaneamente, como Congamato, a imagem de um pterodáctilo em um livro. Disse também que o Congamato cava covas e rouba cadáveres humanos, porque na África o enterro geralmente não é muito profundo. Outros relatos ao redor do mundo, como na Austrália, indicam o Burunjor, que é um réptil australiano que se assemelha a um terópode, como o famoso T-Rex, ou talvez um alossauro. O Burunjor é descrito como sendo um lagarto gigante, medindo entre 6 a 7 metros. Sua cauda é longa e um pequeno par de patas dianteiras com garras, e anda e corre sobre 2 pernas, com pés de 3 dedos, segundo a mitologia aborígene australiana.
Se alimenta inclusive de gado dessas regiões, e os nativos têm muito medo, até mesmo de andar a cavalo, em certas regiões por causa de tal animal, tendo em vista que os próprios cavalos não prosseguem tais caminhos. Outros animais que podem ser mencionados é a carcaça de um plesiosauro encontrada em um pesqueiro japonês em 1977. Assim como o Roupen, na Indonésia, Papua Nova Guiné, que são como pterodáctilos muito avistados por nativos dessas regiões. Na antiga Tartária, principalmente na região da Sibéria, não é raro encontrar animais já extintos dentro da história oficial, como mamutes, rinocerontes da espécie lanoso, dos quais são encontrados congelados, assim como outros animais. No livro chamado O Maior Monstro da Natureza, aparecido na costa da Tartária Setentrional, no mês de agosto do ano passado de 1739, escrito na língua holandesa, traduzido para o português arcaico, no qual é retratado as explorações de navegadores holandeses na Tartária Setentrional e outras partes do mundo, como a África. Neste documento é informado de criaturas gigantescas sobreviventes do período antediluviano. Isso incluía não só animais vivos, esqueletos humanos gigantes encontrados por diversos lugares. Há a menção de uma tartaruga que diz o seguinte na página 10. Os que viram tartarugas na costa da Europa, onde as maiores não excedem a grandeza de um broquel. Broquel é um pequeno escudo. Não poderiam crer que há nas ilhas da África outras de tanta grandeza que cabem 15 homens em sua concha. E o que dizer da mítica figura dos dragões, do Leviatã, descrito na Escritura, entre outros registros ao longo da história. O que ocorreu no período antediluviano? Porque estes animais, assim como a fauna e flora geral, nos apresentam animais tão grandes, mas que ao longo do tempo sumiram ou diminuíram de tamanho?